Queria não, tenho vontade. Vontade de espancar. Tenho vontade, vocês não têm, juro pra vocês não têm, você nunca teve vontade de bater em ninguém? Vocês podem olhar na cara do espectador no ar e falar isso, nunca tive vontade de bater em ninguém. Não, Paulo, aí você tem que respeitar a nossa liberdade aqui de dizer que não. O que se coloca em contraponto a isso é que esse tipo de fala acaba estimulando algumas pessoas a fazerem, a terem esse tipo de comportamento. Foi o que a gente viu muito no 8 de janeiro, que as pessoas foram lá, teve aquele quebra-quebra, estimuladas por um discurso de ataque às instituições. O que levou, na tua opinião... Sabe o que estimulou o 8 de janeiro? O quê? Não, isso é importante. O que estimulou o 8 de janeiro foi a população ter ido milhares de vezes às ruas protestar e responder na cara como perdeu o mané. Foi o fato de terem utilizado as instituições para entrarem com processos, apelos e pela via judicial, e o ministro Alexandre de Moraes, em 30 minutos, respondeu uma petição de 50 páginas com uma multa de 22 milhões sem nem ler. É isso que estimula as pessoas a partirem para a violência. O que estimula as pessoas a partirem para a violência é quando você as censura. Porque quando as pessoas não têm o direito de manifestar mais a sua opinião, quando você vai lá e cala na marra e a força um determinado lado, a única resposta possível é a força. Porque quando acaba o cuspe, vem a pólvora, porque é a única alternativa. E é por isso que as sociedades civilizadas desenvolveram o conceito de liberdade de expressão, para que nós possamos discutir as ideias e não termos que recorrer à força física. Então, o que eu estou buscando de forma muito civilizada não é agressão ao ministro Alexandre de Moraes fisicamente. Inclusive, já que você é uma espectadora tão assídua do meu programa, deve observar que eu sempre falo para as pessoas serem pacíficas, para as pessoas não interpelarem fisicamente, empurrarem, não partirem para agressão em momento algum. Eu sou um grande defensor desse tipo de coisa. Inclusive, peço que mantenham os familiares das pessoas longe disso, etc, etc. Por quê? Por uma questão civilizatória. Mas queria espancar... Quem é que era? Os espancados? Seriam os espancados, Andresa, da mensagem? Queria não, tenho vontade. Vontade de espancar. Tenho vontade, vocês não têm, juro pra vocês não têm, você nunca teve vontade de bater em ninguém? Vocês podem olhar na cara do espectador no ar e falar isso, nunca tive vontade de bater em ninguém. Não, Paulo, aí você tem que respeitar a nossa liberdade aqui de dizer que não. Não é mais fácil brigar pela liberdade do seu povo aí dos Estados Unidos e não fazer o enfrentamento aqui? Talvez seja mais fácil brigar daqui. Não é mais cômodo pra você? Talvez eu esteja... Cômodo eu não sei. Você acha que você está numa posição mais cômoda ou menos cômoda do que a minha? Oh. Eu não tenho passaporte se você estivesse no Brasil, a sua condição seria menos cômoda. Eu tive alguns milhões de reais bloqueados no Brasil. Eu tinha a minha posição, era muito parecida com a de vocês, mas eu estava no programa número 1 da emissora que tinha mais audiência do que o dobro da soma de todas as outras no programa que eu fazia na Jovem Pan. Até que forçaram a minha demissão. Então, assim, eu não sei se é exatamente cômodo, se é cômoda a posição que eu tô, onde eu tenho que abrir mão da minha vida inteira, como você mesmo disse, passo o dia inteiro lutando por isso. Mas eu não vim na vida para ser cômodo. Eu já gastei mais de R$1 milhão no meu bolso, como eu disse nessa história, do meu bolso, do meu dinheiro, não é dinheiro de ninguém. Eu não sei se isso é exatamente cômodo. Eu acho que talvez eu tenha sacrificado mais pela liberdade do que a imensa maioria, quase a totalidade. Qual é o seu patrimônio hoje, Paulo? Porque você pode dizer assim, eu gastei R$1 milhão, mas você tem um patrimônio de 20 milhões, R$1 milhão não é nada. Né? Se você fala, eu gastei R$1 milhão de um patrimônio de 2, aí você gastou metade do seu patrimônio. Eu não tenho como avaliar se o seu sacrifício foi muito ou pouco. Qual é o seu patrimônio? O meu patrimônio não está em questão, porque eu não gastei o meu patrimônio nesse tipo de ação que você está fazendo. Então, você está colocando, olha, eu gastei R$1 milhão. Você falou isso várias vezes durante o programa. Não, você que está dizendo que gastou R$1 milhão com isso. Você acha 1 milhão pouco? Depende. Se eu tiver 10 milhões na conta, R$1 milhão não é muita coisa. Então eu vou te pedir, fazer um apelo aqui. Eu quero pedir aos brasileiros bilionários que gastem pelo menos 1 milhão no mesmo objetivo. Os brasileiros bilionários que acreditam na democracia, que eu estou muito longe de ser bilionário, tadinho de mim, mas eu quero pedir aos bilionários que gastem só 1 milhão na luta pela democracia. Eu já vou ficar bem satisfeito. Não, mas o ponto não são os milionários. Pelo visto, os milionários não estão muito preocupados com essa tua briga pela democracia. Eles estão preocupados em ganhar dinheiro, esteja em que regime estivemos. Se você pode comprar um apartamento em Brasília de 2 quartos, ele custa R$1 milhão, né? Você pode achar muito, dependendo do lugar que você mora no Brasil. Então, eu queria voltar à minha pergunta, porque você insistiu muito nesse ponto de que você gastou R$1 milhão. R$1 milhão dentro de um patrimônio de quanto? Tanto assim, né? Obviamente eu não divulgo meu patrimônio e minhas finanças pessoais, mas é uma quantia. Posso responder a sua pergunta dizendo que faz falta para mim. R$1 milhão faz bastante falta para mim. Ok. E quando eu falo confortável, eu estou dizendo o seguinte, é claro que se você estivesse no Brasil, fazendo esse enfrentamento que você está fazendo, você teria mais do que o seu passaporte cassado, né? Provavelmente você poderia até estar preso. Então, nesse sentido, é mais confortável você estar aí, porque você está escapando da prisão. Mas tem muita gente que está aqui defendendo esse discurso que você advoga. Mas está aqui. Mas veja que loucura. Você reconhece que se eu estivesse no Brasil eu estaria preso, mas não reconhece que o Brasil é uma ditadura. Não reconheço, porque se você for preso, você pode contratar um advogado e ele pode tentar te libertar da prisão. Mas na China também. Na União Soviética também. Sim, mas nós não estamos... Na Alemanha nazista nosso também. regime você é democrático. Contratar um advogado.
Eu sei, mas aí você está no argumento circular, né? Nosso regime é democrático porque ele é uma democracia. Mas você reconhece que em uma democracia, um jornalista que defende ideias como anistia, liberdade de expressão, pode estar preso. Isso é uma coisa de dentro de uma democracia. Não estou reconhecendo isso. O que eu estou dizendo um advogado para me defender. As questões mas, relativas... Mas implica automaticamente. Vamos lá. Lógica. Você diz que se eu estivesse no Brasil, eu estaria preso. Você diz, está no ar. O espectador quiser, volte. Ao mesmo tempo, você diz que o Brasil é uma democracia. Então, na sua lógica, é possível em uma democracia um jornalista estar preso pelo crime de defender a liberdade de expressão. Mas eu não estou dizendo que você estaria preso pelo crime... É muito parecido. Não estou dizendo que você estaria preso pelo crime de liberdade de expressão. Estou dizendo que você estaria preso... Pelo que crime, então? Porque, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, o senhor está conspirando contra o Brasil. Então, aí, isso seria um crime. Não estou dizendo aqui de postzinho nas redes sociais, embora o senhor dizer que queria espancar o ministro, pode se resvalar aí para algo maior do que... Não, que o senhor tinha vontade de espancar isso o é ministro. Ameaça, não? Possa resvalar para outras coisas. Mas o que eu estou, só para esclarecer aqui para quem está assistindo a gente, a questão da prisão é no sentido do entendimento do Supremo de que há uma conspiração da parte do senhor e do Eduardo contra o Brasil, e não com relação aos posts nas redes sociais. Então, só para a gente não misturar as coisas, porque é importante para que as pessoas saibam que existe sim muitas pessoas impedidas de postar coisas nas redes sociais. No entendimento do Supremo, é porque isso faz parte, é uma tentativa de você desestabilizar os poderes. No entendimento de quem posta, é uma liberdade de expressão, e a gente aqui no contexto, Paulo, tenta colocar um pouco dos dois lados aí, para que todo mundo entenda e que cada um que está em casa que decida a sua própria opinião. Ô Paulo, você tem medo de ser preso? Só para deixar claro aqui, meu passaporte foi cancelado em 2022. Eu não tinha tido nem a minha primeira reunião no Congresso dos Estados Unidos. Então não seria preso pelo crime de conspirar, não. Pelo contrário, eu passei a ter reuniões nos Estados Unidos, inclusive motivado pelo fato de que eu seria preso se retornasse ao Brasil, justamente por postar coisas nas redes sociais. Você recomendo que leia a ação penal contra mim em curso no Supremo Tribunal Federal, que vai ver que não tem nada sobre conspiração com os Estados Unidos ainda. Sim, isso ela é agora. As minhas divulgações. Mas é isso que... O prastrasmente se fala em fake news, informações que você poderia ter divulgado para desestabilizar as instituições brasileiras. Então a questão é essa. Eu queria saber o seguinte, você tem medo de ser preso? Porque você está aí nos Estados Unidos, mas pode ser alcançado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu perguntei das ameaças também, né? Eu sofro muitas ameaças, inclusive a minha integridade física. Mas se eu tenho medo... Tenho medo sim. Mas eu tenho mais medo de Deus. Eu tenho mais medo de como que vai ser o meu julgamento no juízo final se eu não fizer alguma coisa pelo país tendo condições de fazê-lo.